Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre literatura. É o seu preparatório para o Enem. A gente falou no capítulo anterior sobre os gêneros literários e agora a gente fala sobre elementos da comunicação. A intenção do autor, do escritor, do falante envolvida na criação da comunicação. Esses são os elementos da comunicação. Isso envolve o quê? Emissor, que é quem fala, quem se comunica. Tem também o receptor, que é aquele que recebe a fala, e tem a mensagem, que é aquilo que é dito na comunicação. Outros elementos. Tem o referente, que é o tema, o assunto da comunicação. Tem o canal, que é o veículo que abriga essa comunicação. E tem o código, que é o sistema usado na linguagem. Falando um pouco das funções da linguagem, que é o que acontece com a comunicação conforme o destaque de cada elemento, por exemplo, a função da linguagem emotiva ou então expressiva é quando o emissor é o centro. Ele fala sobre suas sensações, sobre suas opiniões, emoções, é destinada ao emissor mesmo. Por isso, é em primeira pessoa, como acontece nos blogs, nos diários, nesses textos de característica bastante pessoal. Pode conter características subjetivas, como um ponto de exclamação ou então uma interjeição. Por exemplo, algumas frases: céus, eu te amo. Ou então, não gosto de ser maltratado. Ou então, acho que essa polêmica vai acabar em confusão. Já a função apelativa, ela também é chamada de conotativa ou então de imperativa. É quando o receptor é o centro. E, portanto, a característica é de buscar o convencimento do leitor, do ouvinte. A conversa direta, que utiliza a segunda pessoa e os vocativos. O objetivo é de influenciar, de dar ordem ao receptor, de convencê-lo. Por isso é muito comum nos discursos políticos, nas obras publicitárias e também nas receitas. Tem também a função poética, que pode ser chamada de função estética, quando a mensagem é o centro. Então, ela conta com características da poesia para enaltecer a estrutura. Alguns exemplos comuns que são usadas são as figuras de linguagem, sonoridade, ritmo, rima. Então, é muito utilizada em músicas, em poemas, em textos literários. Já a função referencial, que também é chamada de denotativa, é quando o referente, ou seja, o assunto é o centro. Isso faz com que seja consideravelmente objetiva, sem emissão de opinião, de emoções, tanto do emissor quanto do próprio receptor. É bem característica dos textos informativos, por exemplo, os textos didáticos, as notícias de jornal, os artigos acadêmicos, entre outros exemplos. Tem também a função fática, que é quando o canal principal o canal é o centro, o canal é a questão principal. É comum ser usada como teste na transmissão da informação e para verificar a eficácia do canal. Por exemplo, é quando a gente fala no telefone, esse teste é o alô. E nos diálogos é quando a gente utiliza umas formas de ratificação. Por exemplo, sabia? Sabe? Entende? Então é muito comum em piadas, em recados, em bilhetes. E tem também a função metalinguística, que é o código, ou seja, é a linguagem que é o centro. É quando o objeto aborda o objeto. Por exemplo, no dicionário, as palavras dão explicações sobre palavras. Outros exemplos, quando você faz uma foto de uma foto, ou então as peças teatrais que falam sobre a própria produção teatral, ou então um documentário que fala sobre fazer documentário. Isso tudo é uma função metalinguística. Eu vou fazer uma pergunta aqui para gente recapitular, porque foi muita informação. Escolhi uma aqui para vocês.
Qual é a função de linguagem que coloca o emissor no centro e fala sobre suas sensações e opiniões? É a poética? É a emotiva? É o referencial? Ou ela é chamada de apelativa? A função de linguagem que coloca o emissor no centro e fala sobre suas sensações, opiniões, emoções é a emotiva. Vou fazer uma outra pergunta para a gente finalizar. Nos elementos da comunicação, como é chamado aquilo que é dito? É a mensagem, é o código, é o emissor ou é o receptor? Aquilo que é dito é chamado de mensagem. Bom, então eu vou finalizar esse podcast aqui. Continue acompanhando e curta a Sêneca já nas redes sociais. E até a próxima. Obrigada!